Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Você e as Emoções. Aqui nós conversamos sobre a importância de você conhecer e educar as suas emoções e as emoções dos seus filhos para ter mais qualidade de vida. Eu sou a Kaina Ferretti. E eu sou o Rodrigo Ferretti. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o tema Apanhei e não morri. Eita! Afinal de contas, que história é essa de apanhei e não morri? Então, quando a gente fala de educação respeitosa, educação emocional, esse tipo de educação não utiliza do método do bater para educar. E aí, quando as pessoas sabem disso, elas soltam frases assim: ah, mas eu apanhei e não morri, apanhei e tô vivo aí, né? E aí, a gente trouxe esse tema para a gente poder conversar o que está por trás dessa fala, o que essa pessoa está querendo dizer quando ela fala isso, o que ela não está entendendo quando ela fala isso, o que o bater causa, enfim, são muitas questões e a gente entra num ponto muito específico que é simplesmente da forma de educar, da forma de relacionar com a criança, da forma de comunicar com a criança, né? E a gente precisa entender o que está por trás disso aí, né? O que está na fala da pessoa, o que tem de crença por trás quando ela fala: ah, mas eu apanhei e não morri, eu apanhei e tô vivo aí, tá tudo bem. Será que tem consequências isso daí e tudo? Quando a pessoa chega a falar assim: ah, mas eu tô bem, meu pai e minha mãe me bateu, né, e tá tudo bem comigo hoje e tal, ela tá, de certa forma, naturalizando o bater. Ela tá compreendendo que o bater é uma forma, uma estratégia de pôr limite, de fazer a criança obedecer, de fazer a criança se comportar melhor, né? E é uma forma também de estar repetindo o mesmo processo educativo que recebeu. Uhum. Né? Porque as gerações que foram criadas até a década de 70, 1980, foram educações que ainda receberam, foram pessoas que receberam uma educação ainda dentro desse bater, né, para poder educar. Mas quem faz isso ainda hoje está repetindo o processo educativo que recebeu, sem ter dado conta, talvez, de atualizar para algo melhor, para algo diferente. Então, é interessante a gente pensar que durante muito tempo a educação ela foi realmente nesse esquema. Uma educação, bater fazia parte do processo educativo. Uhum. Uma educação mais autoritária. Porque até na escola tinha esse negócio de bater, né? Até na escola tinha, os professores tinham autorização para bater nos alunos. Bater com a régua, bater com a vara, colocar de joelhos no milho, né? Isso aí era uma coisa comum, beliscão. Beliscão. Então, os nossos avós, bisavós contam essas histórias como algo assim, para eles foi bom, funcionou e por aí vai. Eu era levado mesmo, eu aprontava, eu tinha que apanhar e tal. Mas o que acontece é que foi acontecendo uma gradação. Então, esse processo educativo que abrangeu aí essa população que hoje em dia está com 30, 40 anos para mais, tende a não funcionar tão bem nos dias de hoje. Porque a situação hoje em dia é diferente, as pessoas são diferentes, o contexto é diferente, os estímulos são diferentes e também a compreensão que se tem do processo educativo hoje é muito diferente do que o que se tinha antes. Total. Então, tanto a psicologia quanto a pedagogia cresceram muito em termos de conhecimento, de informações, de pesquisas. Então, é possível você se utilizar de um processo educativo melhor, mais adequado, mais refinado, mais harmonioso para os dias de hoje. Porque assim, nada evolui dando saltos, né? A evolução de tudo na vida é gradativa. Por exemplo, o celular de hoje é um smartphone, não sei o que, S não sei das quantas, o X e tal, mas ele começou com aqueles tijolões, né? Sim. Ele já não surgiu assim, smartphone e tal, com internet e tudo mais. A internet antigamente era aquela de eu tive essa internet. Discada. Discada e tal. Não era esse negócio de Wi-Fi, que não sei o que lá, enfim. Então as coisas, elas evoluem
aos poucos. E na educação é a mesma coisa, né? Porque alguns anos atrás o bater era super natural e era um método educativo. E do bater para o não bater tem uma gradação aí, né? É interessante, eu tenho um amigo que há 35 anos atrás, ele também é da área de educação, ele fazia palestras ensinando assim, uma metodologia que era de vanguarda na época. Porque o processo educativo era, a criança errou, apanhava. Era simples e direto assim. Fez e levou. Pá. Fez e levou. E o que acontece é que ele inseriu elementos novos no processo educativo que fizeram toda a diferença na época. Mas se utilizavam do bater ainda. Então era um processo que você ia passando pelos passos até chegar no ponto do bater. Né? Então eram 5 passos, na verdade, até você bater. Mas esse até bater, então, já foi uma grande conquista. Mas qual que eram os passos? Os passos eram os seguintes. O primeiro passo é, a criança ela não sabe, ela está aprendendo, então o papel dos pais é informar, ensinar, orientar, para que a criança aprenda. Então é o primeiro passo, tá tudo certo. Maravilha. Então, você está abrindo o primeiro dedo. Mas vamos supor que a criança repete o mesmo erro. Você vai para o segundo dedo, segundo passo, que é exatamente de chamar a atenção. Olha, já conversei com você, já falei qual que é o jeito certo, o que você deve fazer. Orienta de novo, repete, porque no processo educativo, repetir é importante. Mas se a criança repete o mesmo erro, vai para o terceiro passo, que aí já é repreensão. Repreensão é chamar a atenção de um jeito mais firme, com mais energia. E aí, então, vai que a criança repete outra vez. Vai para o quarto passo, que é, então, colocar a criança de castigo. Para que, então, se a criança repetisse de novo o mesmo erro... Mesmo depois de ter ficado de castigo? Mesmo depois de ter ficado de castigo. Vai para o quinto passo, que então já abriu a mão, peteleco no bumbum. Era esse os pontos. Então, para aquele tempo, há 35 anos atrás, 40 anos atrás, era algo assim muito diferenciado. Maravilhoso, né? A maioria dos pais não tinham sequer essa visão. Mas hoje em dia a gente já tem mais informações, a gente tem mais conhecimento. E a gente talvez possa realizar um processo educativo sem precisar em momento algum de bater. Não precisa chegar no quinto passo. Não precisa chegar no quinto passo. Né? Porque hoje em dia dá para se perceber que entre esses passos existem outras estratégias aqui que elas precisam ser que elas podem feitas. ser mais eficazes. Muito mais. Que aí vai ter muito mais alcance. Muito mais. Então, o que está por detrás disso aí? O que pode ser feito para melhorar, então, esses passos iniciais para nunca chegar nesse quinto passo que é o bater? Antes da gente falar na prática com a criança, né, métodos educativos respeitosos e tal, a gente precisa entender crenças, a gente precisa entender mentalidade, a gente precisa entender consequências, porque as pessoas não estão habituadas a pensar numa questão a longo prazo. O processo educativo ao longo desses anos tem sido muito assim, imediatista, de urgência. Certa vez uma pessoa virou pra mim e falou assim: Caína, pai e mãe não quer saber do que ele vai fazer aqui hoje, o que vai dar na adolescência e na vida adulta, não. Pai e mãe quer saber, não tem cabeça, porque eles estão muito ocupados, não tem tempo de comer, não tem tempo de tomar banho, e o filho demanda muito tempo, e já está muito ocupado, e trabalha e tal, ele não está com cabeça para pensar a longo prazo. Vocês têm que começar a falar em coisas que dão resultado agora. Eu falei, era uma mãe que me falou isso. Falei, peguei aquela informação, né? Falei, beleza, tudo bem, mas vamos continuar esclarecendo sobre o que gera a longo prazo, porque essa é a mentalidade. Enquanto as pessoas ficarem muito hoje, agora... Apagando incêndio. Apagando incêndio, exatamente. Apagando incêndio, o incêndio vai continuar acontecendo. Gente, vamos parar de tirar incêndio? É essa a mentalidade. Mentalidade de cuidar do solo, enfim, cuidar do ambiente para que chova, sei lá, entendeu? Mas porque pensar nesse processo educativo do bater
é a tentativa de ter um resultado mais imediato e mais rápido possível. Com certeza. Então, tem um experimento que se faz em laboratório com os ratinhos, que é se utilizando assim, de estímulos aversivos, da punição, para que o ratinho aprenda mais depressa. E o ratinho aprende mesmo. Ele é posto numa gaiola, que o fundo dela é eletrificado. São experimentos terríveis, mas eles acontecem. E aí o que se faz? Um estímulo que não tem ligação com o outro. Acende uma luz e logo depois o ratinho toma um choque. E ele aprende tão rapidamente que das próximas vezes, toda vez que acendeu a luz, o ratinho já fica tenso, esperando que ele vai tomar um choque a qualquer momento. Então era mais ou menos isso aí que acontecia nesse processo educativo, quando as pessoas falam assim, no meu tempo, bastava que meu pai olhasse que a gente já sabia o que tinha para fazer, o que tinha que fazer. Ou seja, a luz já tinha acendido, o choque podia vir a qualquer momento. Não tem diferença, é a mesma coisa. E aí as pessoas falam isso achando que... Porque hoje em dia, se olha pro menino, ele mostra a língua pra você, tá entendendo? Então tem que fazer desse jeito mesmo. Mas é uma questão de mentalidade, de crenças. Por quê? Quais são as consequências da pessoa que passou a infância apanhando para aprender as coisas? Quais são as marcas que ela vai levar para a vida dela? O que ela vai realmente aprender com isso? Quais são o tipo de personalidade que vai se formar nessa pessoa? Como é que ela vai se sentir com isso, né? Como que ela vai se sentir ao longo do tempo com isso? Essa semana eu estava conversando com um amigo que ele tem mais 2 irmãos. E ele falando que no processo educativo da família dele, quando ele era criança, e os irmãos também, quando um irmão fazia bagunça, o pai chamava os 3 e batia nos 3. E ele ficava indignado porque foi o irmão dele que tinha feito a bagunça, mas ele apanhava. Então, ou seja, ele carregava o sentimento de estar sendo injustiçado com aquela surra. Ou seja, o irmão dele que erra e ele que apanha, surra solidária, né? E aí, que tipo de conexão que ele tem com esse pai? Pois é. Né? Como é que ficou o sentimento dele? Com relação ao pai. Porque o amor é um sentimento de ligação, de cuidado. Se o pai, de repente, não teve cuidado na hora de educar, porque se um errou, ele está batendo nos outros que não, ele não está sendo cuidadoso na hora de educar. Não. Como é que esse filho vai estar se sentindo? Pode ser que ele tenha transcendido isso e ame o pai dentro das limitações do pai, que é ótimo para ele também. É o esperado que os seres humanos deem conta de transcender a educação que tiverem, mas nem todo mundo dá conta de fazer isso. Mas nem todo mundo. É por isso que tem muitos filhos que os pais, depois de uma certa idade, abandonam, porque falam, quando era pequeno você não cuidou de mim, ou você fez isso e aquilo, então ele se sente na desobrigação de cuidar também, o que não seria bom. Nada é sem consequência. Sim. Nada, porque uma pessoa que apanhou muito ao longo da vida para aprender a se comportar, o que ela está aprendendo? Qual mensagem está sendo passada para ela? Errou, apanhou. Que mensagem é essa que ela está entendendo na vida dela? Né? Ela está entendendo que, eu vou sempre encontrar punição na minha vida quando eu errar. Eu vou ser sempre punido na minha vida quando eu errar. E fica com muito medo de errar. Vira uma pessoa perfeccionista. Não pode errar, porque vai ser punida. É um ponto. Só vou ser amado se eu for perfeito. Só vou ser amado se eu for perfeito. Só vou ser amado se eu não errar, né? Isso é um ponto. Isso marca. Outra coisa que marca. Outra questão é que o filho que recebe, a filha que recebe uma educação dessa punitiva pela surra, desenvolve o sentimento de que, então é batendo que eu vou resolver minhas coisas. Isso. É no grito, é no berro. Vira uma personalidade agressiva. Sim, quando repete esse comportamento. Porque isso é uma polarização desse aprendizado. O outro polo que também não é saudável é o polo da subserviência, da submissão. Então, é aquela pessoa, começa na infância, mas que depois tende a levar isso daí para a vida. É aquela criança ou aquela pessoa que depois, todas as vezes que se deparar com uma figura de autoridade, se submete, ou seja, não dá conta de lidar de igual para igual com a outra pessoa. Aí aparece na escola, na figura dos professores. O professor corrigiu na prova uma questão errada e a criança sabe disso, mas ela não dá conta de ir lá questionar com o professor,
Por quê? Está submissa à figura da autoridade, mas porque começou isso daí em casa. Vai encontrar relacionamentos afetivos onde vai encontrar alguém que vai submetê-la, porque a pessoa tende a repetir. E no trabalho vai ser submisso àquelas figuras de autoridade, ao chefe, não vai dar conta de questionar, de propor, de se posicionar. Falar o que pensa. O que não é nada saudável. Colocar limites. O que não é bom. Não. Vai aceitar qualquer coisa, mesmo que adoeça por conta disso. Porque não dá conta de falar. Afeta diretamente na autoestima da pessoa. A autoestima dela vai ser muito baixa. Muito. Porque ela simplesmente vai se fechar no mundo de... Nossa, parece que o mundo não a pertence, sabe? Porque ela não tem direito de... Ela não se sente merecedora. Exatamente. Então, a pessoa que recebeu essa educação, tanto no polo do se tornar agressivo, não é bom, porque o mundo vai dar retaliações também. Claro. As pessoas vão se afastar. E vão ser agressivas ou vão ser agressivas também. Ou, para quem está na posição de submissão, vai se submeter aos outros, muitas vezes a caprichos, não vai conseguir colocar limites nas coisas e tudo. E para aquele que foi pro polo do perfeccionismo também vai sofrer. Todos esses vão sofrer. Todos esses aspectos vão precisar de um trabalho terapêutico aí, psicoterapêutico, para trabalhar essas questões, para dar conta de deslanchar na vida. Pode ser que a gente esteja pensando assim, mas eu não tô assim, eu tô bem, eu apanhei, mas eu tô bem, eu trabalho, eu tenho família, eu tô bem. E aí a gente vai mais a fundo então, né, assim, como é que é a sua relação afetiva com sua mãe e seu pai, se eles te bateram muito na infância? Você tem conexão, você tem carinho, você consegue chegar e sentar e ficar horas batendo papo com ele? Ou ela, né, se foi a mãe ou o pai que bateu. Você lembra, quando você lembra da sua infância relacionada a eles, você lembra com um sentimento assim de vontade de voltar nesse tempo? Ou não? Você lembra com um certo receio? Você tem medo do seu pai até hoje? Você tem medo do que ele vai pensar, do que você vai fazer até hoje? Nossa, eu tô querendo casar, mas que medo do que minha mãe vai falar, que medo do que meu pai vai pensar. Você carrega esses sentimentos? Você tem essas inseguranças com relação à opinião de sua mãe e do seu pai? Tudo isso fica. E a pessoa pode achar que ela está bem, mas será? Viver com insegurança, isso aí não é uma coisa boa. Mas assim, porque o que acontece quando a pessoa bate? Ela cria um distanciamento. Se uma pessoa chegar aqui, quiser te convencer de alguma coisa, falar a opinião dela, você não concordar, e ela imediatamente, bate em você, porque você não concorda com ela, você vai criar algum sentimento de respeito por ela? Você vai querer ter alguma aproximação dessa pessoa? Você vai querer um distanciamento dessa pessoa. Eu não vou querer, eu vou querer essa pessoa longe de mim, você tá entendendo? Mais distante possível. A criança é diferente, gente? Por que a gente acha que com a criança vai ser diferente? Criança é gente também. Criança é gente. Ela também vai sentir aversão. Ela também vai se sentir tão violada que ela vai ficar irritada. E quando ela apanha, gera nela um mecanismo de defesa. Ela está sendo agredida, porque o mecanismo biológico é esse. Se eu sou agredido, eu tenho que me defender. E qual é a forma da criança se defender quando ela está sendo punida, principalmente apanhando? Né? Ela vai, num primeiro momento, ela pode até, né, assim, ceder e ficar mais quieta por medo, mas depois isso vai gerar na criança um sentimento de disputa de poder. Porque é batendo que resolve os problemas. É gritando que resolve os problemas. Eu estou com um problema, então eu tenho o direito de bater em você, porque eu estou com um problema. Você está me desagradando? Eu posso bater em você, você está me desagradando. E aí os pais apanham e não sabem por quê. A criança de 4, 5, 6 anos começa a bater no pai quando fica frustrado, bater na mãe quando fica frustrado, e a mãe e o pai não entendem por quê. Por que meu filho está me batendo? Por quê, gente? Porque ela está entendendo que batendo eu resolvo meus problemas. É batendo que eu soluciono as minhas angústias emocionais, a minha raiva. É batendo que eu boto as coisas para fora. É batendo que eu vou conseguir o que eu quero. Porque se o pai e a mãe bate para conseguir que a criança fique quieta ou que ela pare com aquele comportamento, a mensagem que passa é: eu vou bater em você para conseguir o que eu quero, que é você parar de fazer isso que você está fazendo. Então, quando a criança quiser um brinquedo, ela vai bater em você para que você dê o brinquedo para ela, porque é batendo que ela consegue o que ela quer. Percebe?
As pessoas precisam perceber isso urgentemente, porque quando a gente fala de uma educação que ela é gradativa, né, ela é aos poucos, então você falou do ponto da mão, dos 5 mexendo? 5 passos. 5 passos da mão, isso aqui hoje em dia já está ultrapassado, porque a gente já tem um outro campo de conhecimentos que já mostra que isso aqui também não está tão assim eficaz, né? O tempo passa, novos conhecimentos chegam e o ideal é que a gente dê conta de se atualizar para fazer melhor de acordo com as necessidades de hoje. O contexto de hoje é muito diferente do contexto de 30, 40 anos atrás. Muito. Então a gente tem muito mais estímulos, muito mais informações. Para a gente ter uma ideia, uma criança hoje recebe em 2 anos mais informações do que a nossa avó recebia ao longo de uma vida inteira. É surreal pensar assim. Você pensa, como é que você vai tratar uma criança de 2 anos hoje como se tratava no tempo das nossas avós? Como é que você vai Sendo que tudo é diferente? Como é que você vai tratar uma criança de 4, 5, 6 anos hoje como se tratava uma criança de 4, 5, 6 anos há 10 anos atrás, há 15, 20, 40 anos atrás? Não tem a menor lógica. É tudo questão de pôr a cabeça para funcionar. Não é lógico. Não tem lógica. E nesse processo educativo, quem age assim ainda hoje, o que está por detrás disso? Olha, além de tudo que a gente está falando, né, ela tá com a referência da educação que teve, né, porque ela apanhou e, enfim, acha que aprendeu com... Está repetindo o processo educativo. Isso, além disso, né, tem além da crença, né, de que punição ensina, essas crenças aí de que é perdendo que se aprende, né, você tem que fazer a criança perder para ela poder aprender, tem que fazer a criança sofrer para ela poder aprender... porque não. Qual a lógica de pensar assim? Para fazer a criança melhorar, primeiro eu tenho que fazê-la se sentir pior. Por quê que eu acho que eu tenho que fazer a criança se sentir mal para ela aprender? Isso é da disciplina positiva, né? Não tem lógica isso, porque se eu preciso aprender alguma coisa, teoricamente, na prática, eu não tenho que me sentir mal para aprender algo. Eu aprendo. Qual é a forma que eu mais aprendo? É a forma que eu aprendo com mais alegria. A dor ensina, claro. A gente tem vários ensinamentos da vida porque a gente sofreu, porque a gente errou e aprendeu com o erro, claro. Mas é por conta da vida. Não é porque alguém veio e fez isso, e impôs isso pra você, porque você tem que sofrer pra aprender, entendeu? Que a vida é sofrida, você tá entendendo? Se você não sofrer agora, você vai sofrer muito depois. É uma crença. É uma crença. Porque... Tipo assim, eu tô preparando você pra vida. Se a dor ensina, mas a amorosidade, a atenção ensinam muito mais. Muito mais. E de um jeito muito mais agradável, muito mais prazeroso, de criar uma conectividade muito maior. E pode ficar tranquilo que seu filho vai sofrer, você tá entendendo? Ele vai ter dor, porque cada fase da vida tem os seus processos. É o amiguinho que não quer brincar com ele. É porque ele não aprendeu a escrever a letrinha do nome. É porque ele não tá entendendo aquela matéria. É porque a prima bateu nela. A vida vai trazer para ela situações que ela vai lidar com determinados sentimentos. E educar e ensinar com amorosidade, com atenção, é muito diferente de querer atender todos os pedidos da criança. É muito diferente. É muito diferente de não permitir a criança passar por frustração nenhuma. Então, isso daí já não tem nada a ver com a amorosidade, na verdade. E isso a gente vai falar no próximo, né? Porque o que a gente está falando aqui tem muito mais a ver com aquela educação autoritária. Eu mando, você obedece. Tem uma história interessante que é de um domador de cavalos norte-americano chamado Monty Roberts. E o Monty Roberts, esse é um nome, é um pseudônimo que ele utiliza, eu não me lembro agora qual é o nome dele, mas ele criou uma técnica para domar cavalos que nunca passaram por um processo de adestramento, e em 30 minutos ele faz esse processo de domar o cavalo, chama doma gentil, de um jeito assim que não se utiliza de violência. Sendo que o processo tradicional até então era exatamente de agir batendo no animal. E ele, conversando na linguagem do cavalo,
Ele consegue conquistar o cavalo e montar no cavalo e fazer com que o cavalo obedeça aos seus comandos em 30 minutos. Um cavalo que nunca foi montado antes. E o habitual seria, monta no cavalo, ele sai dando pinote, joga a pessoa para lá, tem que bater nele, põe ele para cansar e tudo. Porque esse foi o método que ele aprendeu quando ele era criança. Porque o pai dele também era domador. Ele vivia numa fazenda. Só que o pai dele era um pai agressivo, batia. E batia tanto que na história dele, até os 13 anos de idade, ele já teve vários ossos do corpo quebrados pelo pai dentro desse processo. E o pai também batia nos cavalos? O pai batia nos cavalos e batia nos filhos. Então você está falando assim que ele aprendeu desde a infância porque ele transcendeu. Então, na hora que chegou a vez dele, ele criou um método novo que transcendeu a educação que ele recebeu do pai e o modelo que ele recebeu do pai. O pai dele era agressivo e violento, mas ele foi amoroso na hora de domar os cavalos. Ele era gentil. Você encontra vídeos dele no YouTube, na internet, mostrando esse processo. É uma coisa assim, bonita de ver. Você fala assim, gente, mas parece mágica, é incrível. E tudo que ele faz é se aproximar do cavalo de um jeito que é a linguagem que o cavalo entende. É por isso que o cavalo vai atrás dele. É por isso que o cavalo adquire confiança nele, que no princípio ele era estranho. É por isso que ele depois consegue montar no cavalo e o cavalo permite. Ou seja, ele educou o cavalo sem usar nenhuma violência em nenhum momento. Olha a palavra que você falou, confiança. A gente precisa despertar a confiança da criança na gente. Ela precisa sentir que ela pode confiar em nós. Que nós somos um ponto de apoio, de equilíbrio, de ajuda emocional. Na hora que ela não estiver conseguindo lidar com as próprias emoções, a gente vai estar ali para ajudá-la a se conter, mesmo fisicamente, sem violência. Até para que ela não se machuque. Até para ela não se machuque e não machuque os outros. Não machuque os outros. E não quebre a casa inteira, né? E um apoio para ela sentir uma segurança, porque a criança, quando ela fica insegura, ela tem determinados comportamentos, né? E quando a gente é autoritário, bate, a gente vai passar insegurança, porque a aproximação da mãe e do pai que bate muito, pode ficar relacionada a apanhar, a dor, né? Ela vai querer distanciar do pai e da mãe, e eu acho que nenhuma mãe e pai quer filho distanciado emocionalmente dele. Então, hoje em dia, quem está vendo esse vídeo, quem já sabe, já escutou muitas vezes, porque hoje em dia isso se fala muito por aí, de que bater não funciona, e ainda bate, eu enxergo que é muito mais, o que grita muito forte, é muito mais uma limitação da própria pessoa, uma dificuldade, uma incapacidade de lidar com as próprias emoções, de lidar com a raiva dela, com a frustração dela, porque ela projeta no bater uma coisa que está dentro dela. Isso. Então, assim, eu bato porque eu não estou dando conta de conversar, eu bato porque eu não estou dando conta de antecipar, eu bato porque eu não estou dando conta de fazer um processo educativo anterior, ou eu não estou afim. Ou eu bato porque eu apanhei do chefe no trabalho, me frustrei e volto em casa. E a pessoa que se submete ali a isso é o filho, não é do processo educativo. Eu acho que na hora que a mãe ou o pai perceber que ele tá batendo para descontar no filho uma coisa que é dele, vai doer tanto. Vai doer. Porque na hora que cai a ficha, que eu tô descontando num ser de 4, 3 anos, uma frustração minha, que incapacidade é essa de lidar com as próprias emoções? Que imaturidade é essa? A criança merece isso? Não importa se sua mãe e seu pai fez isso com você não, entendeu? Eles não tinham estrutura, conhecimentos, apoio para ver diferente, mas as pessoas de hoje têm. Mas o objetivo é conscientizar para mudar. Para mudar. Porque tudo bem, se você identificar isso daí, tudo bem. A partir de agora faça diferente, faça melhor. Sabe o que eu costumo pensar? E falar algumas vezes, doeu, sente, deixa doer mesmo, sente essa dor para que você não repita isso, porque se você não sentir também, ai tá doendo, eu não quero sentir, aí você não entendeu nada, a dor também
ensina, a tristeza ensina. A gente precisa sentir a dor para eu não vou errar nisso mais, porque eu tô sentindo que essa dor aqui eu não quero sentir ela mais. Essa sensação de que eu tô descontando no meu filho, isso aqui é muito ruim, não quero sentir isso não. Porque na hora que seu filho estiver dando uma crise louca lá, você vai lembrar de que se você bater vai doer muito mais depois. Agora, se você não permitir doer também, vai passar batido. Pelo menos é o que eu acho. Eu posso estar errada, né? Mas é o que eu acho. O processo educativo ele tem que ser bom para quem está educando e para quem está recebendo o processo educativo. Porque esse período é um período tão especial na vida da criança e também na vida da mãe, na vida do pai. É a possibilidade de intervir diretamente na vida de uma pessoa e que vai encontrar repercussão ao longo de toda a existência dessa pessoa. Total. Então, olha que coisa maravilhosa essa oportunidade, essa possibilidade. Então, preparar-se para fazer tão bem o quanto possível esse momento é algo que faz toda a diferença. Toda. Diferença no seu relacionamento com o seu filho em casa. A paz no lar reina. É óbvio que vai ter conflito, é óbvio que vai ter criança chorando, fazendo birra, frustrada, mas o relacionamento não é estressante, desgastante, que tira muita mãe e pai do sério. Não vai ser assim, né? Não vai ser assim, porque antes está se fazendo um trabalho, um processo. E aí, o ponto é o seguinte, precisamos pensar que, mas se eu não bater, meu filho não vai aprender. Calma. Existem outras formas de fazer. Existem outros métodos de usar. Eu não preciso ficar sempre pulando de um polo para o outro, né? Então, o que eu faço então se eu não vou bater? Porque meu filho já tá por aqui, meu filho já tá aprontando toda, você tá entendendo? Ele já tá jogando a casa no chão. O que eu vou fazer se eu não vou bater nesse menino? Porque bater também, provavelmente já bateu e também não funcionou. Ele continua jogando a casa no chão, ok? Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, é mudar a minha mentalidade. De entender que o que eu tô fazendo não tá funcionando. Então, quando eu faço uma coisa que não funciona, o que eu tenho que fazer? Buscar outras formas de fazer. Porque se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso ter ações diferentes, óbvio. Então, vamos pensar aqui num exemplo bem prático, concreto. O que a gente pode fazer? Um menino de 2 anos de idade pegou o giz de cera e ele então foi na parede do quarto dele e desenhou um sol, um bonequinho do jeito que ele deu conta. E aí? O que a mãe, o que o pai podem fazer numa situação assim? Então, se a criança faz isso, se você pegar naquele método da mão, né, dos 5 passos lá, você primeiro vai orientar e tal, ensinando. Aí depois você vai chamar atenção, advertir, repreender, depois você põe de castigo e depois você bate, né, pra ver se a criança aprende, tá? Só que, quais são os furos desse aqui? Quais são os furos, né? Quando a criança foi lá e fez isso, 2 aninhos, está aprendendo a elaborar a linguagem, está aprendendo a entender o mundo. E aí eu vou lá e falo com ela, filho, não pode, aqui não é lugar, filho. Quem fez isso aqui foi você? Ô filho, o lugar de desenhar é no papel. Tanana. Se eu faço só isso e espero que a criança entenda, eu vou me frustrar. Porque a criança é concreta. Ela precisa de mais elementos. Essa parte de orientar não é só falar. Orientar, educar, é mostrar de várias formas para que a criança entenda. É a coisa do cavalo. O domador falou na linguagem do cavalo. Se eu quero ensinar alguma coisa para a criança de verdade, eu vou ter que falar na linguagem que ela entende. Se eu ficar relutando com isso, eu sinto muito, mas não vai funcionar não. Enquanto eu não falar na linguagem que a criança entende, ela não vai entender e vai repetir. Então, o que resolve? Eu saber qual é a linguagem da criança e como lidar, o que falar com ela, como orientar. Então, deixa eu te explicar um negócio. A criança foi lá e desenhou na parede. O que eu tenho que fazer? Respira primeiro, não pira, não vai com julgamento, porque ela está experimentando. A sensação para a criança de desenhar sentada olhando para baixo e a sensação dela desenhar em pé com cabeça reta é outra. Pensa aí, por que será que a maioria das crianças que a gente conhece sempre desenha na parede? Algum motivo tem. É bom demais.
É uma experiência diferente. Desenhar em pé é diferente, é uma outra sensação, criança sensorial. Então... Não é porque a criança nasceu com um gene pichador, não. Não! É porque ela tá experimentando o mundo. E a partir do momento que ela experimentou desenhar em pé, minha filha, é bom demais o negócio, você já experimentou? Se a gente pensar, os artistas plásticos, minha mãe ela é artista plástica, ela é pintora. E ela se utiliza de cavaletes que é para pintar com o quadro na vertical. Ou seja, sentada de frente para a tela e ela pinta ali, nessa posição. E os artistas de desenho, às vezes eles têm um negocinho que fica um pouco mais assim... Pranchetas também. Umas pranchetas que, ao invés dele ficar assim, ele fica assim. Uhum. Ok? Então a criança, ela está experimentando. Qual é o sentido dela estar experimentando? Eu já for logo e repreender ela? Não tem o menor sentido isso, gente. Ela está aprendendo. Então, só falar, orientar só, não resolve porque ela não entende só a fala. O que eu daria de dica? Filho, vem cá. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Me explica. Deixa a criança falar. Deixa ela falar, porque quando ela fala, ela elabora melhor as coisas. Ok. Desenhei o sol, mamãe. Tá, filho. A mamãe escreve na parede? O papai escreve na parede? Vamos olhar a casa agora, vamos fazer um passeio e vamos ver se tem alguma parede com alguma letra da mamãe, alguma letra do papai. E faz um tour. Faz um tour pela casa com a criança. Vamos olhar todas as paredes agora. Tem? Ela vai ver que não tem. Aí depois você volta lá com ela na parede. Então, filho, é porque parede é lugar de pôr quadro, parede é lugar de pôr um painel com uma televisão, é lugar de pôr armário, mas não é lugar de desenhar. Onde é lugar de desenhar? No papel. Então, você vai e mostra para a criança que é o papel. Se você quiser ir além, se você quiser atender uma necessidade da criança, ser legal com essa necessidade da criança, pensando em satisfazer isso, você vai fazer o quê? Pega um papel e coloca na parede para ficar vertical. E aí você orienta a criança, olha, eu sei que desenhar em pé é legal, é bom, então você pode desenhar aqui, nesse papel pardo, nessa cartolina, enfim. Tem pais que até pintam a parede mesmo para a criança desenhar naquela parede pintada, com aquela tinta lavável, entendeu? Ela só pode ali. Você orienta a criança e atende uma necessidade dela. Ah, mas eu não quero que desenhe na minha parede, eu não quero um papel na parede. Tá, então compra um cavalete para a criança e permita que ela viva essa mesma experiência de desenhar em pé. Um flip chart. Um flip chart, alguma coisa assim, para que ela vivencie essa experiência. Ah, mas não quer fazer nada disso. Ah, tá. Então ela vai continuar desenhando essa parede. Tá. Porque falar não vai resolver. Então, beleza, orientei de verdade. Orientei. Mostrei para ela aquele lugar. Mostrei o que é lugar. Mostrei os quadros na parede. Situei a criança na casa. Porque às vezes a mãe e o pai colocam a criança lá, não adapta a casa nada e acha que a criança tem que viver no espaço do adulto. Tá, vai se frustrar e vai ficar com raiva o tempo todo. Tem que adaptar a casa para a criança. É um período. É um período. Se você quer viver bem, faça isso. Né? Aí beleza, fez isso. E aí, orientou. Vamos imaginar que essa criança desenhe novamente na parede. Ela já tem um lugar de desenhar, cavalete, enfim, já conversou, já mostrou para ela, taranana. Vamos imaginar que ela desenhe de novo. Se ela tem 2 anos, vamos ter mais paciência com ela, ok? Vamos ter mais paciência. O aprendizado paciência. se dá por repetição. Então vamos falar de novo, orientar de novo. 2 aninhos ainda, beleza, vamos ter um pouco mais de paciência. Se ela já tem 3 anos... Ou 4? 4, então, nem se fala. Mas se ela já tem 3 anos, 2 anos e meio, 2 anos e 9, 3 anos, ela já está entendendo mais. Se ela está bem novinha ainda, você orienta de novo, tá bom? Repete esse mesmo, vamos fazer um tour pela casa, por favor. Que ela ainda está no processo de aprendizagem e é repetição. Tem que ter mais paciência, sinto muito. Então, se ela tem 3 anos e fez de novo, aí é uma questão de avaliar. Porque ela já entendeu que ali não é lugar, e ela já sabe que ela tem outro lugar para desenhar. Pode ser que se ela desenha na parede, ela esteja querendo outra coisa, não desenhar na parede, não satisfazer a vontade de desenhar na parede, mas ela está querendo uma atenção. Ela está querendo que você olhe para ela, que ela não está tendo essa atenção de alguma forma no dia a dia, está corrido, não está sentando, não está olhando o olho da criança. Então a forma que ela tem de chamar a sua atenção é quando você surta, né? Porque você ouviu uma coisa que ela fez de errado e vai dar uma atenção para ela.
Tem até aqueles experimentos com bebês, com as mães, em relação ao choro do bebê. E os bebês que mais choravam eram aqueles que as mães davam atenção somente na hora que o bebê chorava. Aí a mãe punha no colo e tudo. Aí choravam muito, eram os que mais choravam. Aqueles bebês que as mães davam atenção na hora que o bebê estava quietinho lá, eram os que menos choravam. Então, ou seja, até o bebê encontra uma forma de ter a atenção da mãe através do choro. Então, esse comportamento que incomoda o adulto, muitas vezes, é a forma que a criança encontra de ter atenção. Mesmo que seja na hora da repreensão, da briga, do xingo e tudo, mas ela está tendo atenção. Ela está tendo atenção. Coisa que talvez não esteja acontecendo naqueles outros momentos. Então é para que a gente esteja atento se não está faltando um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de dedicação, um pouco mais de olho no olho, um pouco mais da criança sentir que aquele tempo que eu estou separando está sendo só para ela. É diferente de, fica aqui enquanto eu estou fazendo tal coisa, aí você está lá no notebook trabalhando, não, mas eu estou aqui do lado, tá? Não, a criança precisa de um tempo direto para ela. Não precisa ser muito tempo, mas esse tempo tem que estar lá e a criança tem que sentir. E também não quer dizer que tem que ser pouco tempo, não. O tempo tem que ser de qualidade, mas a quantidade do tempo também importa. Com certeza. A gente não vai esquecer disso. Então pode saber, se a criança está fazendo muito comportamento desafiadores aí, tá chamando atenção, mas não é porque tá chamando atenção para te provocar, é que ela tá precisando da sua atenção, do carinho, do afeto, da palavra, do ensinamento, do limite. Ela tá precisando, né? Mas então, se não for o caso, investigou e tal, e não foi o caso de uma necessidade emocional não atendida, é porque ela está te testando para ver se você cumpre o que você fala, se ela está te testando para ver se realmente não tem problema desenhar na parede, ou porque ela quer fazer do jeito dela, porque eu quero fazer do meu jeito, entendeu? Porque a vida inteira mamãe e papai cedeu, então eu vou continuar fazendo do meu jeito. Porque pode ser que a gente esteja falando agora para pais que estejam vendo agora, que a criança começou a desenhar na parede, mas a criança já está com 6 anos e está desenhando na parede, beleza? E já entendeu que não é lugar. Qual é a lógica para fazer ela entender que não é na parede que se desenha? É eu pegar a criança e colocar de castigo no quarto dela? Vai lá para você pensar o que você está fazendo. Está desenhando na parede? Qual é a relação lógica? Esse Lego não junta com esse Lego, não. Não tem lógica. Qual é a lógica de eu bater na criança que ela está desenhando na parede? É a mesma coisa do adulto. Ele está lá no trânsito, ele avançou o sinal e ao invés de chegar uma multa para ele, a punição vai ser... A punição é corta a luz na casa da pessoa. Exatamente. Ótimo, excelente. É isso aí. Tipo assim, qual a lógica? Entendeu? No mundo da criança, é isso. Ela avançou o sinal, só que cortou a luz em casa. Gostei dessa. Excelente. Nada a ver. Pelo amor de Deus, vamos ver se as pessoas entendem agora. Porque não tem nada a ver. Não tem lógica, não tem relação. Né? Porque, óbvio, a criança precisa entender que cada ação tem uma reação. Tudo que eu faço vai ter uma consequência. É a mesma coisa de eu comprar um carro financiado e não pagar a prestação do carro. Eu vou ficar sem o carro. Teve a consequência lógica, eu perdi o carro. É natural ter consequências. É natural. Então, a criança precisa entender que é natural ter consequências das ações dela. Então, o que fazer? Que consequência que eu vou fazer se a criança entender que parede não é lugar de desenhar? Se ela desenhou na parede, o lógico para ela entender é: olha, filho, você já sabe que parede não é lugar de desenhar. Você já entendeu isso. Então, você vai perder o privilégio de desenhar. Eu vou pegar o seu lápis, seu giz, tudo de desenhar. Tudo que pinta, vou guardar lá no armário. Aí em cima. Que não dá nem para ela subir em lugar nenhum, nem escada, não. Bem em cima, fora da visão. Por que eu tô fazendo isso, filho? Você sabe por quê? Conversa! Ah, que eu desenhei na parede. Tá. Então, você só vai ter o direito de continuar desenhando na hora que você souber onde é que a gente desenha. Você vai ter que mostrar pra mim. Mas eu acredito que você vai aprender. Encerra o assunto. Ela perdeu o privilégio de desenhar, porque tem um negócio que é assim. Eu tenho uma responsabilidade, eu ganho privilégios. Eu não cumpro com as minhas responsabilidades, eu vou perder esse privilégio. Isso é da disciplina positiva. Então, isso é lógico. A criança precisa entender isso. Né? Quando ela está lá insistindo no erro. É assim que ela vai entender. Porque no outro dia, se ela pedir o lápis, se ela pedir no mesmo dia, você não vai dar, não. Mas se ela pedir no outro dia,
Já passou um tempo, você vai, antes de dar, você vai conversar com ela. Filho, por que você tá sem lápis? Isso não é dar de sonso, gente. Isso é tirar a resposta da criança. Porque eu desenhei na parede, ok? E por que não pode desenhar na parede mesmo? Deixa ela responder, porque parede não é lugar de desenhar. Mas parede é lugar de quem, então? Tipo, quadro, tá, filho, então, onde você vai desenhar? No papel. Deixa eu ver, que papel? Me mostra qual papel. Pede ela pra pegar o papel. Onde você vai desenhar? Mostra pra mim. Onde você vai sentar, vai ser no cavalete, enfim. Deixa ela se posicionar. Filho, eu acredito que você entendeu, que você realmente aprendeu que é no papel. E eu espero de verdade que você continue desenhando apenas no papel. Não fala não desenhe na parede, que você continue desenhando apenas no papel. Porque isso é formas de comunicar. Comunicar no positivo. Ao invés de falar o que não deve fazer, falar o que deve fazer. E aí, beleza, você dá o lápis para a criança. E aí, provavelmente, ela vai entender. Mas se ela desenhar na parede de novo, você vai tirar o lápis de novo. E vai deixar o lápis lá uma semana. Não é um dia a mais. É para ela sentir mais. Mas ela vai ter mais consequências relacionadas ao ato dela. Porque aí vai fazer sentido. E sempre, gente, tem que ter diálogo. Se ficar fazendo as coisas assim, sem explicar, sem ela entender, é a mesma coisa de nada também. Então é isso, assim, existe jeito? Existe. É mais trabalhoso? É. Mas dá mais resultado? É trabalhoso só naquele momento. Imagina, você vai ter o trabalho poucas vezes, resolver o problema e, naquele sentido, isso daí a criança consegue transcender isso daí para outras coisas. A criança é inteligente. É inteligente. A criança é inteligente, ela aprende. É a mesma coisa do vazamento. Você tem um vazamento dentro da parede, aí a pessoa só vai lá e pinta a parede. E o vazamento continua lá acontecendo, né? Tem que ir na causa, tem que resolver o problema. Porque se você não vai lá e não resolve o vazamento, a parede vai continuar mofando e você vai continuar pintando o resto da sua vida. Agora, se você for lá e resolver o problema... Bater e punir é você lixar e pintar a parede. Mas o cano que está vazando, ele ainda continua. Então, se a gente não vai direto na causa, o problema torna a aparecer. E a gente só cuida da causa dessa forma que a gente mostrou aqui, antecipando, com conversa, com diálogo, com concreto. É assim que a gente ensina para criança pequena. Esse foi mais um podcast Você e as Emoções. E aí a gente te pede para que você comente aqui embaixo o que você achou, o que você pensa sobre esse assunto, suas dúvidas, né? Se você gostou, o que você mais gostou desse podcast, seus insights, que a gente vai responder todos vocês. E no próximo episódio nós vamos conversar sobre a diferença entre permissividade e tranquilidade. Tem muita diferença pra gente conversar aí. Muita coisa boa vem aí, tá bom, gente? Então, um abraço e até o próximo podcast. Até a próxima vez.